Há lugar para a poesia no mundo contemporâneo? E se existe, que lugar é esse? Um projeto a ser realizado na Biblioteca Pública do Estado e coordenado pelo escritor e cineasta pernambucano Fernando Monteiro vai discutir essa questão. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o projeto e sobre poesia, mas vamos falar também sobre romances, contos e sobre toda a trajetória de Fernando Monteiro na literatura e no cinema. É ele o nosso entrevistado de hoje. Fernando, boa noite. Boa noite, Estela. Vamos começar pelo projeto? Vamos. É um projeto seu ou um projeto ao qual você se incorporou? É um projeto ao qual eu me incorporei, mas a partir de um encontro, uma mesa de debate da poesia que eu tive com a poeta Ana Martins, de Minas, excelente poeta, e Schneider Carpegiani se entusiasmou com o envolvimento do público com a conversa sobre poesia. Né? Às vezes a gente não espera que o público se envolva com um tema assim, apesar de ser numa Bienal. E ele, então, junto com um produtor local, ele desenvolveu a ideia apresentada ao Funcultura. O ano passado foi aprovada e, então, nós estamos agora executando a partir de agosto. Por que discutir o lugar da poesia na vida contemporânea? Estela, a poesia, você sabe disso muito bem, a poesia está no plano, no ponto, assim, na base da arte, né? De todas as artes, né? É a poiesis, né? Isso, todas as artes são como se fosse um pouco poesia, quer dizer, quando eu digo isso, quer dizer, não precisa ser em versos, né? Mas é claro que a poesia é associada mais ao verso e, no entanto, a base dela é a poiesis, é a expressão através da beleza ou através daquilo que seja, mesmo feio, tem um efeito de dilatação da consciência. Essa, me parece, a missão da arte, do teatro, do cinema. Né? E eu faço questão até dessa expressão, assim, dilatar a consciência das pessoas. Quer dizer, a poesia, o teatro, o cinema, o romance são feitos para incomodar, não são feitos para confirmar o que a gente já sabe ou o que a gente já pensa, não é? Mas é exatamente feito para desacomodar. E a poesia faz isso num grau máximo, porque ela é um código de linguagem, ela não serve a nada, né? Para que serve a poesia? As pessoas se perguntam isso, e eu não sei o que fazer com isso, né? É um romance, me entretém, eu leio, né? Levo para o aeroporto para pegar um avião, leio. As pessoas às vezes raciocinam assim de forma mais simples, né? Querendo uma utilidade para a poesia e não veem a utilidade né, imediata disso. Isso, evidentemente, tem outros componentes. Nós estamos numa cultura, no apogeu, talvez até, ou se não muito fortemente incluídos numa cultura de massa, uma sociedade de consumo de massa. Então, os chamados mass media, eles dominam os meios culturais hoje também, né? E o mercado é quem dita as regras. Ao mercado interessa que você se divirta, com o romance, por exemplo, com o entretenimento, com o cinema de entretenimento também, e não com o cinema de arte. Ao mercado interessa que você não dilate a consciência. Você usou aí essa expressão dilatar a consciência, colocando como sendo a função da arte, da literatura, da poesia, de um modo geral. Essa dilatação da consciência está principalmente na poesia para além da experiência estética que o poema sugere? Está. Eu acredito, Dylan Thomas, o grande poeta galês, né, mais galês do que inglês, ele fazia questão profundamente de ser do país de Gales, é um dos maiores poetas do século XX, não é? Sem dúvida nenhuma. Ele dizia que um verdadeiro poema altera a realidade. Não importa que tenha sido publicado, ele radicaliza tanto essa concepção que se o poeta escreveu um poema verdadeiro, colocou na gaveta, o poema já alterou a realidade, porque passou a existir.
Uhum. Então, a força do poema é muito grande. Talvez haja um incômodo com o poema, com a poesia muito, muito forte, sabe? Do establishment, do poder, entende? Há alguma coisa no poema que é selvagem. O poema é um objeto selvagem, né? O poema, como não há lugar para ele também, como as pessoas não encontram utilidade, não é? Não podem vestir o poema, não podem comer o poema. Então, o poema também está fazendo alguma coisa que não está programado sempre. O poema está checando alguma coisa. A nossa posição no mundo, a nossa satisfação conosco mesmos, né? Quer dizer, com a nossa, sei lá, o conformismo. Né? E numa hora como essa, que o mundo inteiro vive crises morais, políticas, de toda ordem, eu acho que a poesia é talvez o maior instrumento para que nós voltemos a estar acordados. Você tem dito que a poesia está, de certa forma, escanteada pelas grandes editoras e que ocupa cada vez menos espaço aí nas prateleiras das livrarias. Quando você coloca isso, você está se referindo a uma condição brasileira ou uma condição mais universal? Infelizmente, é uma condição em parte universal. Né? Não há, assim, digamos, não é tão forte no Brasil, que nós somos mais frágeis. Na cultura, nós somos mais frágeis em tudo. Né? Mas também ocorre na Europa, também ocorre nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que nós estamos mais próximos da situação dos Estados Unidos. A poesia na Europa se resiste mais como leitor de poesia, mas ela vem, de fato, caindo muito. A leitura de poesia, o código de linguagem, porque é uma coisa curiosa pensarmos no que a poesia exige. Imagine o telespectador um código de guerra, uma linguagem cifrada na guerra. Se o espião, se a pessoa que está lá em ação não tem aquele código, ele não vai interpretar aquela mensagem. Ele não vai saber o que significa. A poesia tem um código. A poesia não é uma escrita que você imediatamente decifre. Ela usa metáforas, ela usa imagens, ela usa, por fim, alguma coisa que você não sabe nem o que ela quer dizer no fundo. As pessoas reclamam disso, mas o que esse poema quer dizer o quê? Né? Não, esse poema quer dizer algo que você ainda vai perceber, algo que vai mudar dentro de você, algo que vai lhe preparar para a sua consciência se dilatar. Vamos voltar para o projeto. Olha só, são 5 encontros? São 5 encontros com 5 poetas. Laura Herber, uma jovem poeta do Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto. Seguida de uma jovem poeta também, Marília Garcia, que é editora de poesia. Ela tem uma nova editora exclusivamente de poesia, chamada Luna Park. E isso é uma coisa assim que nós pensamos conjuntamente dentro do projeto, que poderia vir até um editor que não fosse poeta, quer dizer, um editor de poesia. É muito difícil encontrar só de poesia. Deu-se o caso de Schneider Carpegiani se lembrar de Marília, que é poeta e é editora de poesia. Está fazendo edições importantes de poetas estrangeiros e brasileiros. E isso ela estará aqui no Recife no dia 29 de agosto, né? Na segunda edição do projeto. Na terceira edição, temos aqui uma poeta importante do Brasil, né, da poesia brasileira deste momento, que é a Lúcia Collin, do Paraná. Lúcia é uma poeta muito importante, com um senso do verso e da urgência do verso, assim, quase pasoliniana. E depois nós vamos ter Pernambuco, vamos ter o Recife, na pessoa do inquietíssimo poeta Valmir Jordão, poeta urbano, que está sempre contestando o nosso establishment, a nossa a administração local, a política, o Brasil. Ele está sempre onde estejam os inconformados. E essa é a quarta, né? A quarta edição do projeto. No dia 29
de setembro, depois da Lúcia Collin, não é? Que é no dia 10, aliás, no dia 19. E, por fim, na quinta edição, a quinta e última edição desse projeto, traz o excelente poeta Sérgio de Castro Pinto, que é poeta, professor da Universidade da Paraíba. É paraibano. Paraibano, premiadíssimo nacionalmente, com uma obra poética já vasta e um dos maiores nomes da poesia brasileira na sua geração e atualmente, assim, uma das referências da poesia brasileira. O título do projeto é O Ano das Lágrimas da Chuva. Foi um título que você escolheu e de onde vem o título? Isso é curioso. O Ano das Lágrimas na Chuva. Lágrimas na chuva são lágrimas perdidas, não é? Porque é a chuva ou são lágrimas, né? Quem chorar na chuva, fica difícil de dizer, de provar que está chorando. Mas tem uma coisa curiosa com relação a essa lágrimas na chuva, que nós acrescentamos somente o ano, a palavra, isso, só isso. Tem uma coisa curiosa que isso vem de um diálogo, de um filme cult, de um filme que você conhece, eu acho que muita gente conhece, que é Blade Runner. Blade Runner é uma ficção científica, como você se lembra, e trata de um perseguidor de androides, que no filme são chamados de replicantes, que adquiriram, ou seja, inteligência artificial, são robôs que adquiriram inteligência artificial, e eles se tornaram mais humanos do que os humanos, de maneira que estão sendo perseguidos e estão sendo exterminados. No final do Blade Runner existe uma luta. O filme é estrelado magnificamente pelo Harrison Ford, o ator americano de Indiana Jones, né? E essa luta ele se dá com o último replicante, porque ele é um caçador de androides. O título no Brasil, Blade Runner, o caçador de androides. Essa luta se dá com esse último que ele vai tentar extinguir, quer dizer, ele já assassinou, ele já eliminou os outros, resta esse. E nessa luta há um diálogo do replicante comoventíssimo com ele. Ele nessa luta foi assim absolutamente determinado e como se fosse um zombie, ele é que fosse o zombie, né? Cumprindo aquela missão de eliminar os androides. E então o androide, no momento em que estão assim face to face, ele diz assim, o replicante diz: olha, você vai me destruir, nós vamos ser destruídos, mas comigo estarão perdidas coisas raríssimas. As luas de Sírios, as cidades perdidas de Andrômeda, tudo isso nós vimos, porque os androides foram mandados nas missões perigosas. Estou lembrando, talvez, o filme a você faz algum tempo, e aos que não viram. Mas há não muitos anos, ele entrou em cartaz aqui, em alguma circunstância especial, e muita gente viu. Comemoração, provavelmente, do lançamento lá. Foi remasterizado, alguma coisa dessa. E aí ele diz, mas essas coisas todas que nós vimos, nós, os androides, estarão perdidas para sempre no tempo, como lágrimas na chuva. E daí veio o título do E daí projeto. veio o título associado ao Sem Lugar da poesia, o Ano das Lágrimas na Chuva, que é também, que veio agora a evocar também um ano realmente muito difícil para o Brasil, em que lágrimas na chuva é uma expressão bem apropriada. E talvez evocando um pouco também aí o seu apreço pelo cinema. Sim, também. Olha só, você falou dos 5 encontros do projeto. O último encontro, o 5º deles, vai ser na Bienal do Livro. Já dentro da Bienal do Livro. Dentro da Bienal do Livro, já em outubro. Já em outubro. E você é homenageado deste ano da Bienal do Livro. Sim. Você e Lima Barreto? E Lima Barreto. Eu estou numa companhia que eu nunca pensei estar. Né? Olha que bom, tá vendo? Bom, aí eu fico pensando o seguinte, você é um escritor de
poucas concessões, ou nenhuma concessão, se for o caso. E quando você é homenageado, essa homenagem, normalmente, ela representa um reconhecimento do trabalho. No seu caso específico, talvez um reconhecimento maior, porque é o reconhecimento de um trabalho e de um escritor que tem se negado ao longo dos anos a fazer concessões, que tem se recusado a facilidades. Você vê essa homenagem que você está recebendo da mesma forma que eu vejo, como um reconhecimento potencializado? Estela, você observa isso assim com a agudeza de sempre, né? Sem nenhum favor. E quanto ao sentimento que eu tenho, assim, até íntimo, com relação a essa homenagem, a minha primeira reação foi de surpresa. Eu vou ser muito franco aqui, porque talvez todas as pessoas, em circunstâncias como essa de entrevista, devessem ser, né? Em vez de fazer uma pose qualquer. Esse tipo de homenagem, frequentemente, de uma maneira natural, ela vai para pessoas que têm uma atividade mais, um pouco mais, não é? Assim, nos eixos de tudo, não é? Elas não fazem um trabalho que é bem aceito, uma coisa assim. Normalmente a homenagem se consolida, né? Quer dizer, consolida uma coisa. Você é um acadêmico, né? Por exemplo, você já passou por essas coisas todas. E geralmente é assim, e talvez vá continuar assim. Mas, de maneira que eu fiquei surpreso com essa homenagem, porque, como você acabou de dizer, a minha posição sempre foi até de certa rebeldia, entende? Eu estou jovem, eu fui assim, quando amadureci, continuei, e hoje estou com esses pesados 68 anos e me sentindo mesmo rebelde. Eu vou ter que te interromper nesse momento assim especial da sua fala, mas eu tenho que chamar um intervalo e a gente retoma no próximo bloco. O nosso intervalo é curto, você sabe, não saia daí. O nosso entrevistado de hoje é o escritor e cineasta pernambucano Fernando Monteiro. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. Nossa conversa de hoje é com o escritor e cineasta Fernando Monteiro. Fernando, no bloco anterior você estava falando sobre a experiência, a sensação de ser o homenageado da Bienal e sobre a companhia, digamos assim, luxuosa que você vai ter na Bienal, que é também a homenagem a Lima Barreto. Aí eu queria que você finalizasse essa tua experiência de homenageado da Bienal e situasse um pouco a importância de Lima Barreto na literatura brasileira. Estela, Lima é o nosso maior rebelde, né? Rebelde total. Ele era um homem de cor, ele era um homem que se sentia deslocado na sociedade, ele se sentia rejeitado. Engraçado, Machado também era um homem, não é? Era um brasileiro amorenado, quase de cor mesmo, né? Mas Machado se sentia muito mal com isso, no sentido de que ele tentava pensar que não era de cor. Eu não quero fazer nenhuma injustiça ao nosso maior escritor, mas ele sempre teve um problema com isso, querendo se pensar como branco. Todos sabemos disso, né? Lima não. Lima é um homem de cor e ele quer ser um homem de cor e sofre todas as injustiças que ainda se praticam no Brasil com as pessoas que são, principalmente como ele, de cor e pobres, né? Ele também era pobre e tinha um talento gigantesco. Então, esse homem era um certo incômodo também na sociedade da época e teve muita dificuldade de publicar o tempo todo. Terminou a vida num manicômio, recolhido, como você sabe, no manicômio, perfeitamente lúcido, né, sem nenhuma, a não ser os dramas comuns de um artista, né, os nervos à flor da pele de um artista, a não ser isso,
mas sem nenhuma doença, sem nenhuma patologia, sem nada, não é, que justificasse ele estar preso, né? Ele estar dentro, limitado às paredes de um manicômio. Então, eu estou na companhia de um rebelde histórico. Olha só, vamos falar agora da sua obra. Você tem incursões na poesia, no romance, no conto, no cinema, também na literatura infantil. Também. No teatro. No teatro. Mas na literatura você começa pela poesia, migra para o romance e volta para a poesia. Voltei para a poesia em 2009, né? 2009. Por que você abandonou o romance? Eu abandonei o romance, que isso não sou vaidoso assim, quando estava muito bem situado como romancista, muito bem recebido. Tive um prêmio Bravo de literatura, um prêmio nacional. Lancei o romance As Pades, ETs, etc., em Portugal, primeira edição, depois saiu uma edição brasileira. E, enfim... Esse foi o primeiro romance publicado? Foi o primeiro romance que saiu em Portugal. E, então, foi praticamente um romance por ano, entende? E, do ponto de vista da recepção crítica, foi ótima, sabe? De Zé Castelo, e, enfim, de outros, até críticos, alguns internacionais em Portugal, não é? Que fizeram resenhas, etc, etc, etc. Bom, isso me agradou muito, mas eu comecei já na publicação acho que desse livro aqui, o Grau Grauman. Esse livro faz parte de uma trilogia que eu não cheguei a terminar. Publiquei primeiro volume, publiquei o segundo, As Confissões de Lúcio. O Grau Grauman se refere ao personagem Lúcio Grauman, homenagem a Lúcio Cardoso, que ganha o prêmio Nobel de Literatura, ou Nobel, como vocês queiram. Ele é o Nobel brasileiro, o Nobel, e é um escritor um pouco desconhecido, que pega todo mundo de surpresa, gaúcho, não é? Um escritor respeitado em alguns círculos universitários, no meio acadêmico, poucos leitores e tal. E é uma surpresa total, mas como de ascendência alemã, com esse Grauman, ele tem traduções na Europa, em alemão. Isso é essencial para o Prêmio Nobel. É uma coisa que talvez o espectador não se lembre nesse momento, mas o Prêmio Nobel, essa aspiração nossa, não é quase mania brasileira, como o Oscar. O Prêmio Nobel, você jamais, um escritor brasileiro terá que ter muitas traduções para alcançar, né? Então, eu tinha que ter verossimilhança para esse personagem e, por isso, situei no Rio Grande do Sul. Teve muita gente que disse, você não escolheu um Nobel nordestino? Por esse motivo, né? E isso cria a seguinte situação: é divulgado o prêmio, parece brasileiro, mas ninguém o encontra. Ele está absolutamente sumido. Ninguém o acha, ninguém o encontra. E o romance aí começa. Eu já então aí, Estela, nesse momento, estava começando a discutir um pouco a situação da literatura brasileira através do romance, porque o personagem também é um rebelde, está alto, né? A situação de conformismo, a situação do establishment literário, né? Ele está alto isso, ele está fora disso, e o prêmio é uma surpresa total, o prêmio é uma zebra, né? Como se diz. E, veja, isso já estava me colocando diante do romance. Saiu o segundo volume depois, As Confissões de Lúcio, né? E também pela editora Francis, de São Paulo, né? De maneira que essa saiu pela editora Globo, o primeiro volume. Eu já estava começando, sem sentir, sem saber, a processar essa posição que eu iria tomar 2 anos depois de abandonar o romance, no qual eu estava bem recebido, e voltar para a poesia, porque a poesia definitivamente era e é ainda, estava relegado a esse não lugar, dessas prateleiras das livrarias que você estava recordando há pouco, onde não só livros de poesia já são
irreconhecíveis, você vê uma oferta tão ruim, tão esquisita na livraria, não é? Quanto mais megas, mais esquisita, e que você não tem nada para comprar ali, né? Viva aquelas pequenas, antigas livrarias que nós frequentávamos. De maneira que eu resolvi abandonar o romance e fazer um voto de confiança, de retorno à poesia. Quer dizer, eu fui para o front, eu fui para a trincheira da poesia, a trincheira lá da coitada da poesia, entendeu? Que os editores não se importam com ela, não dizem que não vende, como não vende conto também, eles dizem também, e o que eu acho é que eles não sabem vender nem conto, nem poesia. Qual foi o último romance publicado? O último romance... escrito também, publicado, escrito, quer dizer, quando você decide retornar à poesia, qual foi o romance que marcou a sua despedida? Foi exatamente a do escritor, a do premiado, porque este livro aí... O livro de Corinta. O livro de Corinta foi premiado em 2013, né, porque eu resolvi abandonar, como eu disse, em 2009. Esse livro ficou na gaveta, ele ficou guardado, e quando surgiu o Prêmio Pernambuco, eu escrevi, entende? Assim, um livro que estava na gaveta e foi premiado. Entende? Então foi publicado porque a publicação é compulsória. Né? Mas aí foi a última publicação de romance? Nesse caso se tornou, mesmo depois de eu ter abandonado, no caso, o romance, veio a aparecer esse livro de forma assim um pouco, né, inesperada, porque já não me programo mais, inclusive, para publicar romances. Olha só, eu vou aproveitar aqui, eu trouxe o livro, a gente vai mostrar aqui nessa câmera, mas tem duas coisas que você escreve aqui nesse livro, que marca a sua última publicação em romance, certo, que eu trouxe para você comentar aqui agora comigo. Eu fiz dois grifos aqui na página 83. Aí você diz, vou editar um pouco a frase, mas você diz assim: um livro é uma ilha de solidão suspensa da armadilha de solidão da vida. A partir daqui, o que eu pergunto para você é o seguinte: quando você está produzindo um livro, aí não importa se é romance, se é conto, se é poesia, qual é o seu metabolismo? Quer dizer, qual é o processo? O que acontece com você nesse momento da produção de um livro? Estela, olha, o escritor, eu acho que ele escreve para aprender. Não a escrever, mas a aprender alguma coisa que ele não sabe o que é. O livro é um caminho, entende? O livro é um processo. Né? Meus personagens, os que eu criei nesses livros, 5 ou 6 romances aí, isso é verdade, eu não estou aqui fazendo contando nenhuma historinha engraçada, não é a minha intenção. Eu não sabia em nenhum dos livros rigorosamente o que ia acontecer com aqueles personagens. Por exemplo, o personagem a Múmia do Rosto Dourado do Rio de Janeiro é um advogado que vai a Roma procurar uma herdeira, uma jovem italiana chamada Sandrine, que é herdeira de uma fortuna em quadros que está no Brasil. Quadros europeus valiosíssimos. Né? E a herdeira é ela. Né? Esses quadros foram, na verdade, roubados pelos nazistas, que eles fizeram aquele saque, e veio com um nazista para o Brasil, e o herdeiro é ela. Né? Ele vai, então, sem saber direito disso, procurar essa herdeira. Mas, na verdade, esse personagem, a primeiro insight, assim, eu o criei da seguinte maneira: eu vi uma pessoa saindo, um homem, um rapaz, uma pessoa ainda jovem, saindo de um hotel em Roma, numa tarde. Então, eu não sabia bem o que ele ia fazer. Quando eu comecei a escrever, eu não sabia exatamente o que o personagem ia fazer. Eu tenho a impressão que essa é a forma mais exaltante, mais gostosa de se escrever. Pelo menos um romance, e poesia também, mas poesia já tem um outro processo, um pouco mais abstrato.
Enquanto o romance, se você não... Aliás, se você acha que planeja todas as coisas no romance, você está muito enganado, porque não planeja. Os personagens podem, como o de Dostoiévski, por exemplo, observe uma coisa engraçada em Dostoiévski. Ele descreve um personagem que vai entrar numa sala, por exemplo, ele diz, fulano de tal, conde tal, não sei o quê, que casou com a baronesa tal, não sei o quê. Faz uma descrição mais ou menos até moral da pessoa. E quando o personagem entra e fala, ele se comporta de uma forma completamente diferente da descrição de Dostoiévski. É como se o personagem tivesse vida própria. Então, eu acho que, tornando isso um pouco assim mais sistematizado, eu acho que o escritor escreve para aprender, ele escreve, um livro tem alguma coisa a ensinar a cada escritor sobre sobre ele mesmo, sobre o mundo, sobre tudo, sabe? Há alguma coisa a aprender ali. Mais adiante um pouquinho, você diz o seguinte, também editando aqui a frase, um professor pergunta para os alunos da sala como funcionaria a mente de um leitor sombrio que penetrasse nas praças de algum livro ensolarado. Tem resposta? Acho que não. Acho que permanece em aberto essa resposta, porque algumas coisas também permanecem. Você viu que esse livro tem cortes abruptos, não é? Em que parece que as folhas foram perdidas, não é? Que assim, não, mas aqui está faltando alguma página, coisa e tal. Porque o livro, primeiro, é sobre leitura da leitura da leitura, porque um escritor cego, no caso, não é, Metódio Maranhão, contrata a nova secretária Corinta, não é? E ela está lendo um livro e ele está escrevendo um livro que é o que ele dita para ela, e tem o outro livro que descreve os dois, e tem os livros que ele recomenda para ela ler, e no final ela está alterando o livro que ele está ditando, né? Quer dizer, ela está criando seu próprio livro. Esse livro de Corinta é um livro sobre livros, sobre leitura, é um meta-livro que, na verdade, não tem um assunto real, a não ser a própria literatura, o próprio processo de ler livros, né? Então, um livro ensolarado, um livro do qual nós saiamos, né, nós vamos sair dele completamente diferentes de como entramos, esse é o verdadeiro livro. A gente faz mais um intervalo, é curto e volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje com o escritor e cineasta Fernando Monteiro, que a partir do próximo mês estará à frente de um projeto para discutir o lugar da poesia na vida contemporânea. A gente falou da poesia, falou do romance, eu quero falar do cinema, quero falar do teatro, quero falar da sua experiência com literatura infantil, mas ainda sem sair da poesia. Muita gente tenta poesia, pouca gente consegue. Por quê? Um pouco por aquilo que eu disse, é um código, não é? Há alguma coisa de secreto na poesia, a poesia, essa quintessência da literatura. A poesia exige inclusive uma vivência. A poesia, é engraçado, as pessoas às vezes escrevem poesia muito jovem, na juventude, na primeira juventude, porque acabou um namoro, porque teve uma decepção qualquer, é uma expressão, é como se fosse uma coisa assim, não é? A pessoa está se confessando, a pessoa se está extravasando, né, alguma coisa. Tudo bem, pode fazer isso perfeitamente, mas isso são poemas que nunca serão poemas. Drummond diz, o seu sentimento, não expressa o seu sentimento ainda não é poesia. Ela, sendo essa quintessência, ela, de fato, pertence a alguma comunicação misteriosa. Você quer comunicar uma coisa que o próprio poeta intuiu de maneira estranha para ele mesmo, não é? E o fez através de imagens que são amálgamas estranhos, de som também, né? Porque poesia é som que adquire significado. Né? Tem que ter musicalidade, tem que ter algum tipo de musicalidade, mesmo que seja anti-música, né?
mesmo que seja rompendo a coisa do soneto, a coisa que ninguém mais faz, mesmo que não seja uma coisa de rimas, de nada disso. Pelo contrário, mesmo que seja áspero, está comunicando alguma coisa que o poeta considera urgente comunicar. Né? Então, ela é escrita dessa forma, e agora, como você observa mais do que nunca, né, existem os poetas dos blogs, existem as pessoas que acham muito fácil escrever poesia, como acham muito fácil escrever conto, por exemplo. Conto é dificílimo. Então, é mais fácil escrever romance. Quer dizer, um romance leva mais tempo, claro, porque é uma longa narrativa. Mas a síntese do conto é muito difícil. Sabe? Você conseguir aquela síntese em 3, 4 páginas, às vezes 2, né? É uma crispação. Tá? O romance é uma crispação do ato de escrever prosa. Né? O romance não, o romance se alarga mais, né, em várias direções, tem partes boas, tem partes que não são tão boas. Né? Então, há muitos equívocos com relação a isso. E agora, ficando um pouco no romance ainda, eu li uma entrevista sua, e agora eu não vou me lembrar para que periódico, enfim, qual foi o órgão que publicou a entrevista, e também não me lembro o nome do entrevistado. Mas tem uma pergunta que é feita a você, pedindo referências dos livros que foram determinantes. Não sei se para você como leitor, se para você como escritor. E você cita lá alguns, e você cita 2 romances brasileiros. Você cita Dom Casmurro, sim, e você cita Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. E aí, eu lembro de uma postagem sua, relativamente recente, em que você fala de Lúcio Cardoso. Você lamenta o fato de ser um autor, de certa forma, esquecido, escanteado. É verdade. Eu posso te pedir a sua opinião sobre a Crônica da Casa Assassinada, que é talvez o romance de referência de Lúcio Cardoso? Sim, claro que é o romance de referência. É uma daquelas verdadeiras obras-primas do romance brasileiro, não é? A Crônica da Casa Assassinada. Veja, Estela, nós começamos, a literatura brasileira, é uma daquelas literaturas que começam muito bem com Machado. Isso é um privilégio. Uma literatura começar... Claro, eu não estou... Cronologicamente, não, né? Cronologicamente, você tem José de Alencar antes, no tempo, né? José de Alencar, um escritor interessante, então, indigenista, tal, né? Indianista, né? Indigenista é outra pessoa lá de São Paulo. Autória, mas é um indianista, né? E ele faz, assim, a literatura datada da época e tal. Então, cronologicamente, será José de Alencar quem deu o pontapé na nossa literatura de prosa, né? Para ser Machado, como nos Estados Unidos, por exemplo, é Herman Melville, de Moby Dick, né? Não é John Fenimore Cooper, que veio antes também. Quer dizer, a cronologia aí importa muito menos do que a qualidade, a alta qualidade, né? Então, Machado é o nosso, assim, a nossa primeira alta qualidade, mas muito alta mesmo, como poucas literaturas tiveram, né, no seu começo, né, no seu pontapé inicial. E aí é interessante porque Machado de Assis é um romancista psicológico dos mais fortes de qualquer literatura do mundo, entende? E com uma forma absolutamente moderna, ele é extremamente moderno, ainda hoje. Ele é leve, ele é humorado, ele usa a linguagem com total domínio, tal. Elogios a Machado já existem inúmeros, né? E nunca será bastante. Agora, o que é que acontece? Depois vem Euclides com altíssima qualidade, né? Álvaro de Azevedo, vem alguns com menor qualidade e tal. Há uma coisa assim de crítica de costumes na literatura. A literatura brasileira vai baixando da temperatura dela, machadiana, sabe? E aí acontece o regionalismo. O regionalismo é uma espécie de, eu diria, meio de atropelamento, porque aí acontece uma ênfase política na literatura muito forte. Não é? É uma literatura do Nordeste, não é?
com Raquel de Queiroz, com Graciliano Ramos, com os Olhinhos do Rego, quer dizer, com uma marca política muito forte, que era necessária na época. Você tinha a Coluna Prestes, você tinha todo aquele ambiente, né, do Brasil daquela época. E isso dominou durante muito tempo, quer dizer, e deixou de lado um pouco aquela literatura psicológica de alta qualidade de Machado, né? Jorge Amado também começa um regionalista, né? Quer dizer, lá na Bahia, quer dizer, é muito forte o regionalismo ainda hoje, não é? O que é que acontece? É Lúcio Cardoso quem vai recuperar aquela linhagem de Machado de Assis, com Crônica da Casa Assassinada, com seus diários, com O Visitante. Ele vai recuperar aquela primeira manifestação em alto nível de Machado. Isso dá muita importância a Lúcio. Sua experiência agora com literatura infantil? Eu tive uma passagem pela literatura infantil com um livro que eu escrevi sobre um hamsterzinho que esteve lá em casa e que passou o tempo curto de vida que eles têm, não é, conosco, e que quando morreu, eles têm uma vida curta, nós todos ficamos assim absolutamente, não só abalados, não, a nossa vida parecia destruída na casa toda. Mas depois eu escrevi, pensando bem, a experiência com o hamster me deixou assim, eu não tinha nenhum contato assim com essa coisa de criar animaizinhos e vi que às vezes as pessoas compram esses animais em pet shops, quase como para uma brincadeira, brinquedos de crianças. E, no entanto, é um ser vivo que exige todos os cuidados, que, enfim, é uma coisa que... Eu escrevi com essa intenção, principalmente, a responsabilidade de você ter um animal em casa, que é um ser vivo, que exige carinho, que também dá de volta carinho, né? Um gato, um cachorro, um hamster. Fernando, muita gente diz que muitos escritores dizem que escrever para criança é muito difícil. Você achou difícil? Dificílimo. Porque ninguém consegue enganar uma criança. A criança você não engana, né? A criança ela olha para aquilo e ou é ou não é, entendeu? 1000 vezes um leitor adulto que é cheio de dúvidas, que pode assim acreditar em algumas embromações dos escritores. Nós, escritores, às vezes usamos truques embromando o leitor, mas isso não dá certo com criança. A criança você tem que ser muito bom e você não pode escrever livro para criança tratando a criança apenas como criança. Não dará certo. Olha só, você tem algum romance, e aí eu já estou querendo entrar um pouco no cinema, a gente não tem mais muito tempo para falar sobre sua carreira no cinema, certo. Mas você tem algum romance que dialoga com o cinema especificamente? Assim, o Aspades, que é sobre um cineasta português que eu criei, assim, é um romance penetrado do cinema, assim, fortemente, sabe? Escrevi nos 100 anos do cinema, em 1995, consciente dessa data e achando que o cinema não tinha na literatura a repercussão merecida, porque ele teve uma repercussão muito grande na vida dos escritores. Ele mudou até o modo de narrar o romance em certos momentos, sabe? Mas ele mesmo, o cinema em si, repercute pouco como assunto, sabe? Então, por isso eu escolhi um personagem que é cineasta. Sua produção cinematográfica é só no documentário? Só no documentário, exclusivamente no documentário. Curiosamente, Estela, eu nunca tive nenhuma assim, ambição de fazer uma ficção, fazer uma longa-metragem. Eu fazia no cinema uma espécie de antropologia de emergência. Eu queria filmar coisas que estariam destruídas, acabadas, extintas, 2 anos depois, 10 anos depois. Você está afastado da produção cinematográfica? Estou, sem dúvida alguma, porque eu sou de uma época em que o cinema brasileiro estava como que revelando o país, estava exatamente fazendo isso que eu disse há pouco, porque você tinha uma decifração do país, você tinha a nossa identidade nacional, que ainda é um problema, não é? Quem somos nós? Isso estava sendo investigado por aqueles cineastas. Hoje, a atmosfera do cinema brasileiro é completamente diversa, entende? É inteiramente diferente. O mercado, né, sou forte sobre isso, e uma produção independente também, respeitável, mas eu sinto muita falta daquele ambiente formado por pessoas como o Glauber, como Nelson Pereira, como Leon Risma, como Joaquim Pedro de Andrade,
Enfim, cineastas que tinham um empenho assim, de decifração constante. Olha só, a gente tem aí mais ou menos uns 2 minutos e meio para terminar o programa. Eu vou pedir para você lembrar aí para o telespectador do projeto, né, que começa agora em agosto e vai até outubro. E vou te fazer uma última pergunta. Você vai falar do projeto e depois você vai me responder essa última pergunta. Se a poesia é o seu respiradouro. Olha, gente, o Ano das Lágrimas na Chuva, inclusive saiu essa matéria aqui, tem as fotos dos poetas, das poetas, tem 3 poetas, né? Tem 3 poetas, né? 3 moças que são poetas de altíssima qualidade e 2 poetas, eu acho isso perfeitamente equilibrado. As poetas estão, assim, fazendo uma grande poesia no Brasil e isso vai começar em agosto, agora, no dia 22, na Biblioteca Pública. Vai ser uma conversa minha O horário, você sabe? O horário, eu tenho a impressão que ainda está sendo conversado com a biblioteca, a conveniência e tal. Né? Então, vai ser uma conversa minha com Lúcia Herber, com Laura Herber, Lúcia Collin, Marília Garcia, Sérgio Castro Pinto, Valmir Jordão. Uma conversa, não vai ter nada de engessado, nada disso. Então, o público vai poder participar, perguntar, dizer, olha, Fernando, você fez uma pergunta completamente equivocada, eu não sei o que, não sei, pode dizer o que quiser, pode, intervir. Nós vamos conversar sobre poesia. E eu acho que poesia interessa ainda a você. Só você não encontra nas livrarias, mas interessa. A poesia é seu respirador? A poesia é o meu respirador, a poesia é a minha maldição, a poesia é, de fato, a razão ainda de estar aqui com alguma energia depois de 6 décadas, quase 7. Muito obrigada. Mais uma vez, por essa nova participação sua no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.